Bem-vindos ao PsicoMinds. As grandes ideias da psicologia explicadas de forma clara e baseada na ciência. No início do século XX, a psicologia estava passando por uma grande transformação. Muitos cientistas começaram a acreditar que o comportamento humano poderia ser estudado de forma objetiva, assim como qualquer fenômeno natural. Entre esses pesquisadores estava um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Pavlov não estava inicialmente interessado em psicologia. Seu trabalho era estudar o sistema digestivo dos cães. Ele investigava como o organismo produzia saliva quando os animais recebiam comida. Durante seus experimentos, Pavlov percebeu algo curioso. Os cães começavam a salivar antes mesmo de receber a comida. Isso acontecia quando ouviam os passos do assistente que normalmente trazia o alimento. Esse detalhe aparentemente simples levou Pavlov a uma descoberta extremamente importante. Ele percebeu que os cães estavam aprendendo a associar certos estímulos ao momento da alimentação. A partir dessa observação, Pavlov começou a investigar como os organismos aprendem por meio de associações. Essa descoberta ficou conhecida como condicionamento clássico. O condicionamento clássico mostra que um organismo pode aprender a reagir a um estímulo que originalmente não provocava aquela reação. Essa ideia se tornaria uma das bases da psicologia científica moderna. Para estudar esse fenômeno com mais precisão, Pavlov desenvolveu um experimento que se tornaria um dos mais famosos da história da psicologia. No início do experimento, os cães naturalmente salivavam quando recebiam comida. A comida era chamada de estímulo incondicionado, porque provocava a reação de forma natural. A saliva produzida pelos cães era chamada de resposta incondicionada. Em seguida, Pavlov introduziu um novo elemento no experimento, o som de um sino. No começo, o som do sino não provocava nenhuma reação nos cães. Era apenas um estímulo neutro. Mas Pavlov começou a tocar o sino sempre antes de apresentar a comida. Após repetir esse processo várias vezes, algo surpreendente aconteceu. Os cães começaram a salivar apenas ao ouvir o sino, mesmo quando a comida não era apresentada. Isso significava que os animais haviam aprendido a associar o som do sino com a chegada do alimento. O sino, que antes era um estímulo neutro, havia se tornado um estímulo condicionado, e a salivação provocada pelo som passou a ser chamada de resposta condicionada. O experimento de Pavlov revelou um princípio fundamental do aprendizado. Os organismos podem aprender a associar eventos que acontecem juntos no ambiente. Esse tipo de aprendizado ocorre não apenas em animais, mas também em seres humanos. Por exemplo, uma pessoa pode sentir ansiedade ao entrar em um hospital se teve uma experiência médica traumática no passado. Nesse caso, o hospital passa a ser associado à sensação de medo ou desconforto. Outro exemplo comum ocorre com músicas ou cheiros. Uma simples música pode trazer de volta memórias e emoções de momentos específicos da vida. Isso acontece porque nosso cérebro cria associações entre estímulos e experiências. O condicionamento clássico mostra que grande parte do aprendizado ocorre de forma automática. Muitas vezes aprendemos essas associações sem perceber conscientemente. Esse princípio ajudou os psicólogos a entender melhor como emoções, hábitos e reações podem se formar ao longo da vida. As descobertas de Pavlov tiveram um impacto enorme no desenvolvimento da psicologia científica. Seus estudos influenciaram diretamente o surgimento de uma escola importante da psicologia chamada behaviorismo. Entre os pesquisadores que desenvolveram essas ideias estava John B. Watson. Watson acreditava que a psicologia deveria focar no comportamento observável, em vez de processos mentais invisíveis. O condicionamento clássico demonstrava que o comportamento podia ser estudado de forma experimental. Essa abordagem abriu caminho para novas pesquisas sobre aprendizagem, comportamento e emoções. Mais tarde, outros psicólogos também utilizaram esses princípios para desenvolver técnicas de tratamento psicológico. Por exemplo, algumas terapias utilizam o condicionamento para ajudar pessoas a superar fobias ou reduzir reações de ansiedade. Assim, uma descoberta feita em um laboratório com cães acabou influenciando profundamente a ciência do comportamento humano. Mais de um século depois, o experimento de Pavlov ainda é considerado um dos estudos mais importantes da história da psicologia. Ele mostrou que o aprendizado pode ocorrer por meio de associações entre estímulos. Esse princípio continua sendo utilizado em diversas áreas. Na psicologia clínica, ajuda a entender como certos medos e fobias podem se desenvolver. Na educação, contribui para compreender como as pessoas aprendem novos comportamentos. Na publicidade, empresas utilizam associações emocionais para influenciar a forma como as pessoas percebem produtos e marcas.
Mesmo em nosso cotidiano, o condicionamento clássico está presente em muitos aspectos da vida. O trabalho de Ivan Pavlov ajudou a revelar que o aprendizado pode acontecer de maneiras surpreendentemente simples. Essa descoberta abriu caminho para uma nova compreensão do comportamento humano e continua sendo uma das ideias fundamentais da psicologia moderna. Aqui no PsicoMinds, a psicologia é apresentada de forma simples, responsável e baseada na ciência. Se inscreva no PsicoMinds para mais conhecimento sobre psicologia.